Doc, você já se sentiu desconfortável por muitas vezes o paciente fala assim: "Ah, vou pensar em retorno", quando você oferece algum programa de acompanhamento ou algum procedimento que você gostaria de vender para ele? Não vou dizer nem que é natural, mas os médicos, eles não são ensinados a vender. Pelo contrário, até parece algo errado, parece algo ruim, e por isso, na nossa faculdade, ao longo de toda a medicina, nós aprendemos que a medicina é doação, é sacrifício. E é sim, é algo maravilhoso você poder ajudar alguém, você poder estender a mão, você poder cuidar, curar. Mas você também poder aprender a vender o seu produto, seu serviço, aquilo que você faz que é tão importante, ele é essencial para você conseguir ter sucesso na sua carreira. E, obviamente, você já deve saber isso, por isso que você está aqui nesse vídeo. Se você não sabe, assiste o vídeo inteiro, completo, dessa nossa aula, para você pegar aí tudo que você precisa saber desse assunto, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre como você pode estruturar scripts de venda para médicos, matar objeções, entender como você pode mostrar para o teu paciente o valor daquilo e até fazer o paciente refletir se realmente ele precisa pensar naquilo e ele retornar depois. Ou se não, ele pode ter o poder de decisão de compra na hora. Aliás, a grande maioria das vezes, se o paciente não toma aquela decisão na hora, fica muito mais difícil você puxar ali a cordinha, porque é quase uma cordinha que você joga ali, você tem que enovelar de novo ou puxar de novo para que ele compre. Então, o ideal é você conseguir já fazer a negociação e fechar no mesmo dia. Poxa, doutora Kelly, mas o médico é que precisa fazer essa negociação? Nem sempre. Não é o médico que vai ter que falar, passar o cartão e falar as condições e valores. Mas o médico vai precisar trazer todo o mecanismo de venda e explicar o procedimento, explicar o que é, trazer o desejo e o valor daquilo para que o paciente possa, por exemplo, fazer o fechamento, né, e o pagamento com a secretária, que vai ser a pessoa que vai fazer a negociação final. Então, eu quero que você entenda que não está em nada de errado. Primeiro ponto, vender. Não está nada de errado você falar, ai, não gosto de fazer isso. Tudo bem, eu te digo que talvez não seja o mais simples para o médico ou mais fácil fazer isso, mas é necessário. E quando você começa a quebrar isso, né, essas crenças na sua mente, isso vai começar a fluir melhor e vai começar a ser mais natural para você, tá bom? Não se trata sobre você mentir, sobre você manipular alguém, não é isso. Mas é sobre você oferecer o melhor serviço. Se você acredita no teu trabalho, se você sabe que o teu trabalho transforma vidas, que você pode trazer um resultado para o teu paciente, que é diferente, talvez, do fulano, do ciclano, enfim, do concorrente, por que não mostrar isso para ele? Se você sabe que é o melhor para ele, não é? Então, é sobre isso, né? E então, a venda é sobre você trazer clareza, segurança e resolver o problema do paciente, né? O paciente chega lá no teu consultório e quer emagrecer. Gente, quantos pacientes já chegaram no consultório e falaram, eu quero emagrecer? Já passou por, sei lá, inúmeros médicos, nutricionista, terapeuta, não sei o quê, e ele fala, poxa, mais um aqui. E aí é óbvio que vai ficar um pouco difícil, às vezes, a venda, mas é porque o paciente talvez está frustrado. Mas ele chegou ali porque ele quer resolver esse problema. Ele não aguenta mais, entende? Então, resolva os problemas, traga clareza. Confusão não vende, clareza vende. E seja firme, assim, não no sentido de bravo, mas mostra para ele que você é capaz, que você vai conseguir ajudá-lo. E aí, nessa aula aqui com vocês, eu vou dar alguns exemplos de como que você pode estruturar esses scripts de venda de maneira eficaz e que vai transformar essas consultas num fechamento de forma mais natural, de forma mais profissional. Tanto para você, quanto para sua secretária ou para a pessoa que vai fazer essa parte de vendas no teu consultório. Tá bom? E aí, a gente fica pensando, nossa, o que são esses scripts de venda, doutora Kelly? Por que eles são essenciais? Por exemplo, na mentoria Empower a gente dá alguns scripts de venda prontos, né, para as nossas mentoradas, mas também nós trazemos ideias de prompts. Então, a gente usa muito, e eu já fica aqui um insight para você, a gente usa muito inteligência artificial hoje em dia.
Eu falo que se você não está usando ainda, e a gente fala de uma tecnologia que está há pouco tempo no mercado, de fato, de maneira acessível para todos, mas que já assim explodiu, né? E que o médico também precisa usar isso de uma boa maneira, de uma boa forma. E como que a gente estrutura um script? Porque na mentoria eu gosto muito, né? A gente vai trazer alguns exemplos aqui para você, óbvio que lá é mais aprofundado, mas eu gosto de falar para as minhas mentoriadas que a gente dá o peixe. Às vezes eu dou o peixe também. Mas mais do que dar o peixe, eu ensino a pescar. Então, eu quero dar aqui alguns insights para vocês começarem a pescar, ao invés de só pegar o peixe ali, tá bom? Qual que é a estrutura para um script eficaz? Ele precisa ter 4 etapas. 4 etapas. A primeira etapa é você fazer uma quebra de objeção inicial. Então, primeiro, entenda qual que é a dúvida, qual que é a angústia, o anseio, o medo, o problema do teu paciente e valide a preocupação dele, né? Então, poxa, Maria, eu entendo, né, que você, nossa, já passou por tantos médicos, que você está realmente cansada, né, e que parece que nada funciona. Entendo a sua preocupação e a sua necessidade de querer emagrecer, de fato ter um tratamento eficaz, enfim, valida, né? As pessoas precisam ser validadas, mas é interessante, isso são técnicas de venda, tá, gente? Então, quebra a objeção, explica que você entende, acolhe essa dúvida e essa preocupação, o problema que ela tem. Segundo, valorize o seu serviço. Então, explica a diferença do seu atendimento e a diferencial dele para outro que não deu certo, para fulano. Então, ela já passou por inúmeros tratamentos e fala, nossa, estou aqui para mais um. E aí você fala, nossa, por que eu devo fechar com você? Por que eu devo fazer com você e não com fulano? Né? Vai ser um diferencial, que você sabe qual é. Seja na área de estética, emagrecimento, acompanhamento médico, pediátrico, otorrino, enfim, qualquer área. A pessoa, às vezes, ela já chega lá decidida a passar com você, mas ela precisa sair, assim, com a certeza absoluta, entendeu? Já com o negócio fechado. Né? Não pode deixar a brecha, não pode deixar... a gente fala que não pode deixar, sabe, dúvida nenhuma. A pessoa não pode nem ter aquela... eu acho que eu estou com dúvida. Não, ela precisa sair daqui, de lá, do consultório decidida e já comprada, eu diria. Então, valorize o seu serviço, mostre o seu diferencial. E o 3 é você fazer a chamada para ação, a chamada para call to action, que na rede social é o call to action, o famoso CTA. Mas no presencial, quando você está fazendo uma venda ali, no olho, 1 a 1, pode ser online também, você precisa fazer o fechamento. Né? Então, como que a gente conduz a pessoa a fazer o pagamento, o fechamento de uma forma mais natural? E o último é a confirmação e o acompanhamento. Então, a gente deixar o paciente seguro na sua decisão, ele entender que ele está com a gente, entender que ele está realmente no melhor lugar e vai continuar sendo bem assessorado, bem servido ali. Tá? Agora tá, beleza, doutora Kelly. Então, vamos lá. Quebra de objeção, valorização do seu serviço e o seu diferencial. 3, você chamar o paciente para a decisão, então você fazer o fechamento, o call to action lá. E o 4, você confirmar, fazer o pagamento e acompanhar o paciente. Agora, como que a gente faz? Então, vou trazer alguns exemplos práticos de scripts. E se você tiver interesse em saber o script, a gente tem, inclusive, tudo em PDF, bonitinho escrito, para quem é membro, né, da nossa comunidade. Então, a gente tem o nosso programa de acompanhamento, que é o Medclex. Toda semana tem uma aula nova, a gente já está com mais de 50 aulas aí, com muito conteúdo para vocês. Além da base da minha metodologia de ensino. E tudo isso está no Medclex, o link está na descrição desse vídeo. Se você quer fazer parte dessa comunidade, é uma assinatura, você paga, faz uma assinatura e você vai ter acesso a esses conteúdos sempre, tá bom? E, inclusive, esse que eu vou deixar aqui para vocês. Então, qual que é a situação? O paciente acha o preço alto. Tá caro. É impressionante, né, gente? Como é uma objeção muito comum. E existe, na verdade, 2 coisas, né? É o paciente... E aí é diferente, tá? O paciente pode falar, nossa, tá caro. Se o paciente falou que tá caro, nossa, o valor é muito alto, tal. Enfim, dependendo da forma que ele fala, pode ser que você não conseguiu gerar o valor
ou a percepção de valor adequada. Então, o paciente fala, nossa, aqui está muito caro. É diferente do paciente falar, nossa, entendi o entregável, gostei muito, mas eu não estou podendo agora. Não estou dizendo que não existe contorno para essa objeção, essa segunda. Mas eu diria que é menos pior. Se o paciente chega e fala que está caro, é porque ele não teve a percepção de valor. Se ele falou, não consigo pagar, vou ver, nananã, pode ser que ele teve a percepção, que ele entendeu o que você entrega, mas ele não conseguiu, não tem de fato valor, ou a gente ainda precisa quebrar alguma objeção ali para ele conseguir estar com a gente. Então, beleza, o paciente achou caro, falou isso, nossa, que caro, sei lá, às vezes no WhatsApp. Aí o médico, a secretária, pode falar assim, entendo, senhora Ana, a doutora é especialista a doutora Kelly, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, é especialista em autismo e o seu atendimento é personalizado, garantindo acompanhamento exclusivo para cada paciente. Ou você pode fazer um negócio mais personalizado, falando do seu diferencial aqui nessa frase. Então, diferente de consultas rápidas, onde você sai com dúvida, aqui você terá um suporte completo. Posso te explicar mais sobre como funciona esse atendimento? Então, novamente, a gente está fazendo aquele script, né? Primeiro, valida, entende, acolhe, depois fala, ó, mas o diferencial da doutora Kelly é esse. Eu posso te explicar melhor? Aí você vai contornando a objeção, tá? Segunda situação é o paciente diz que vai pensar. Gente, adoro isso. Adoro não, né? É uma ironia. Contém ironia. Eu vou pensar, eu te falo. Ou, vou falar com meu marido. Isso acontece demais, né? Demais. E depois eu retorno. Então, aí como que a secretária pode fazer aí o contorno dessa objeção? Eu entendo, mas a nossa agenda costuma lotar muito rápido. A doutora Kelly tem uma agenda muito lotada. Se você quiser, eu posso reservar seu horário e caso você precise ajustar depois, a gente faz a alteração. O que você acha? Posso agendar? Né? Já posso deixar agendado, então? Esse aqui é o agendamento prévio, então a gente já deixa aqui confirmado. E aí você cria esse senso de urgência, né? Que é um pouco da escassez. Tem poucos horários, a consulta da doutora Kelly é mais disputada, e aí fica mais difícil do paciente cancelar. E, por fim, os erros comuns que a gente faz ao tentar vender e como que a gente evita. Então, muitas vezes a gente tenta vender e é pior do que se não tentasse. Então, sabe aquela história, hoje a gente tem que vender sem vender? É praticamente isso. Então, o que não fazer agora, tá, gente? Eu trouxe alguns scripts e agora eu vou falar o que não fazer. Primeiro erro que eu fico assim, gente, as secretárias fazem muito isso. Vocês sabem o que eu estou falando, vocês vão entender. O primeiro erro é falar o preço antes de mostrar o valor. E eu sei que às vezes a pessoa chega assim, quanto que é a consulta? Tipo, eu falo que é quase leilão. Então, a pessoa vai lá, pega o contato de 5 médicos e vai saindo perguntando o preço. É leilão de médico, sabe assim? Leilão de médico. Fala quanto que é o preço e tal. Tudo bem que a pessoa quer saber o preço, não é que você vai demorar tanto a falar, mas mostra o diferencial, fala o que é que o médico, né, no caso a secretária, treina a secretária para falar, olha, a doutora Kelly faz isso, atendimento super acolhedor, piriri, pororó, nananã, é especialista nisso, e aí depois você fala o valor. Porque senão a pessoa fala, tem de convênio, qual que é o valor? E aí você fala o valor, a secretária simplesmente fala, é tanto. O paciente vai embora, acabou. E você não consegue argumentar mais. É muito comum. Esse erro, assim, é clássico e não dá para fazer, tá, gente? Pelo amor de Deus. O segundo erro é você não criar uma conexão emocional com o paciente. Então, o paciente está vindo, é óbvio que isso a gente tem que fazer em segundos, né? Pensa que o mundo é frenético, tem o WhatsApp, a concorrência do filho, da TV, do WhatsApp, do Instagram, de 1000 coisas que a pessoa está pensando na cabeça dela e você precisa convencer em segundos porque que é importante. Às vezes vai ser num áudio, às vezes vai ser numa ligação, numa coisa mais acolhedora. E aí você cria essa conexão emocional com o paciente, você gera isso. Então, por isso que é importante perguntar o problema, por que o paciente está buscando, porque aí você consegue gerar mais essa conexão. Nem sempre o paciente vai dar brecha, mas a gente é responsável por tentar abrir esse ponto e ajudar a entender de fato o problema do paciente, tá bom? Fica aqui essa orientação para a secretária. Essa aula vai ser ótima para vocês mandarem para a secretária assistir, viu?
Vai ser ótimo. O terceiro erro é a pessoa falar, vai você aceitar o vou pensar e sem dar uma solução. Então, por exemplo, é uma coisa que eu até falo direto para minha secretária, eu olho o WhatsApp, fico vendo como que ela está respondendo, se está sendo legal, se ela está conseguindo gerar valor, se ela está conseguindo argumentar as objeções do paciente que está ali. E uma das coisas a pessoa fala, vou pensar. Aí você fala, não, tudo bem, eu entendo que você vai pensar, e aí faz o contorno que a gente mostrou lá no script. Aí fala, tem mais alguma coisa, alguma dúvida que eu possa esclarecer? Ficou alguma dúvida? Ficou alguma questão? Então, às vezes a gente gera mais valor ainda. Então, manda um vídeo da doutora, manda alguma coisa que vai fazer com que a pessoa, olha, assiste isso aqui, que vai te ajudar a tomar essa decisão, a entender por que a doutora, né, considera isso tão importante, etc. Então, você já está gerando valor para o cliente e criando a conexão emocional. Teve uma vez que o paciente foi assim, eu pedi para ela enviar um vídeo, mas você vê, né, às vezes não tem essa ideia da cabeça, né? Por isso que você tem que sempre ter constante treinamento. Falar, olha, envia esse vídeo aqui para o paciente que ele vai, talvez, né, ouvir, ter mais interesse que eu falo sobre a questão do autismo, por exemplo. Dependendo do caso, a gente sabe que é uma dor muito grande da mãe, da família, né, a situação, seja uma situação de doença, seja uma situação de algum diagnóstico difícil. Então, acolhe, abrace, entenda a dor, esteja aberto. Né? Acho que isso é do ser humano, a gente às vezes esquece que ser humano é ser humano, e se a gente conseguir entender o ser humano e ouvir, estar ali pronto para ser um ombro amigo, é o que vai ajudar a pessoa. Então, às vezes a gente fica tão amarrado no script, é por isso que eu, óbvio, trago o script, mas quero ensinar vocês a pescar também. A gente dá o peixe, mas ensina a pescar. É entender que o acolhimento, você fazer o papel que só o ser humano pode fazer e não um robô, uma inteligência artificial, é o que vai fazer a grande diferença, certo? Então, ao mesmo tempo que a gente, sim, dá as ferramentas, ensina a usar a inteligência artificial, os scripts, a gente entende que são ferramentas e que, no fim das contas, tem um ser humano é o ser humano, falando com outro ser humano, uma pessoa falando com uma pessoa que tem as necessidades. Então, você poder individualizar, personalizar, perceber o outro é extremamente importante. Por isso que a gente faz esse treinamento também com as secretárias. Então, se você quer, né, criar essa comunicação clara, eficaz, valorizar seu trabalho, garantir que os pacientes tenham essa experiência, faça isso. Já fica aqui a dica, né, a orientação de você mandar isso aqui para a sua secretária para ela assistir. Tenho certeza que vai ajudar, né, em alguns pontos bem importantes. E o convite para você conhecer melhor a nossa mentoria aqui, o Empower Med, que a gente está sempre trazendo conteúdos novos, inclusive tem uma mentoria dentro da mentoria, que é a mentoria para secretárias, de dar treinamento, além de fazer toda essa parte de gestão de carreira, posicionamento, marketing, vendas para médicos. E se você gostou, então, dessas estratégias, fez sentido para você, não se esqueça de curtir, dar o joinha aqui no nosso vídeo, compartilha com alguém, comenta também quais temas que você quer para as próximas aulas, tá? E se você quiser também participar da nossa comunidade, tem um link na descrição para você conhecer melhor o Mediclex, tá bom? Até o próximo vídeo, gente. Tchau!